Bom dia, bem-vindos. É um bom dia desde o primeiro minuto do dia até o último segundo. É a aula de apoio em matemática. Bem-vindos. Então, para que a gente possa aproveitar melhor, que vocês usem o esforço de vocês, toda a minha torcida e que a gente tenha coragem sempre de fazer. Não esqueçam da entreajuda, a gente precisa se ajudar, eu estou tentando ajudá-los e entre vocês também a ajuda deve ser buscada, né? Um apoio um ao outro. Aquele que se sentir melhor e tenha mais facilidade sobre o conteúdo pode estar assumindo o papel de monitor, tentando passar aquilo que considera que aprendeu. Não esqueçam do diário de bordo, que essas anotações que são pessoais, aquele tipo de anotação que são mais personalizadas, vocês possam estar desenvolvendo. Isso com certeza ajuda a memorização. E tudo isso para que a gente possa estar trabalhando a autonomia. A gente precisa se sentir autônomo em relação a tudo que é trabalhado nessa aula aqui. Se a gente cultiva, né, a gente vai colher frutos. Então a gente precisa tomar todos os cuidados aí do cultivo. Lembre-se que todo mundo já plantou uma semente de feijão, mas não foi todo mundo que foi para além do brotar, né? Precisa brotar, ramificar, dar flores e frutos. E aí a gente pode colher. E para tudo isso existe um trabalho que é necessário e um tempo. Então, dessa forma, a gente lá na frente colhe frutos, que todos aí possam estar colhendo bons frutos. Então, nosso objetivo aqui é resolver e elaborar soluções de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis ou número de elementos por meio dos princípios multiplicativos e aditivos, recorrendo a estratégias diversas como o diagrama de árvores, que a gente vai estar exercitando aqui. A primeira parte aqui dessa habilidade a gente já praticou. A gente recorda ela um pouco e depois a gente vai se debruçar sobre o diagrama de árvores. Vamos fazer o primeiro recorte, né? Que é a questão do princípio multiplicativo. Então, o princípio fundamental de contagem, de forma resumida e clara, é possibilidades se multiplicam. Então, a gente precisa estar sempre antenado a isso. Se eu tenho possibilidade X na primeira posição, possibilidades Y na segunda posição, X vezes Y é a quantidade de possibilidades no total que a gente pode estar utilizando. As possibilidades se multiplicam. E quando a gente faz isso, a gente conhece aí o universo de possibilidades. Então, isso tudo está debaixo do guarda-chuva da análise combinatória e a gente ataca aí a permutação simples. Em sala de aula a gente já fez aí a contagem, né, dos anagramas da palavra amor, né? Então todo mundo sabe que são 4 letras e nessas 4 letras a gente pode, a partir delas, descobrir a quantidade de anagramas possíveis, não é? Permutação é trocar, se a gente troca as letras de lugar, a gente tem aí palavras que a gente pode ler ou mnemônicos, que também é uma resposta em relação ao anagrama da palavra amor. Aí vamos lá. Então, recordando o que a gente já fez em sala de aula, espero que todos estejam seguros quanto a essa conta. Não é? Então, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. E a gente fez outros exercícios aí de permutação simples, a partir
de uma quantidade de letras. Mas como faríamos uma lista aí? Será que alguém sentado agora na sua cadeira e começa a rascunhar no diário de bordo aí os anagramas possíveis, vai conseguir com segurança chegar até o 24º elemento com segurança? Porque a gente já sabe que é 24, mas depois como que a gente constrói essa lista de anagramas? Então, um dos recursos para que a gente possa estar chegando nessa lista com segurança, a gente vai começar a exercitar hoje, nessa aula daqui, nessa videoaula. Então, a solução é o diagrama de árvores. Pelo diagrama de árvores, a gente chega na lista com segurança. Alguém lembra, né? Alguém sabe do diagrama de árvores? Aí cavoca a memória e tenta lembrar se recorda. Eu fiz essa pergunta assim pessoalmente para alunos no sábado e o que aconteceu? Por causa da pandemia, foi um conteúdo que esses alunos não viram. Eles chegaram a ver permutação, o n fatorial, mas o diagrama de árvores não foi trabalhado. Mas é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, como a gente já viu aí no nosso objetivo. Faz parte do todo do objetivo. Então vamos ver aí esse diagrama de árvores. Não é esse, não é? O diagrama da palavra amor não é esse. Isso aqui é só uma brincadeira para poder estar descontraindo. Vamos lá. Então vamos recordar. A gente tem aí esse exemplo, não é? Das 4 letrinhas da palavra amor, a gente pode começar pela letra A e quando a gente associa a letra A com as demais letras, a gente começa a ramificar. É como se a gente tivesse a raiz e dessa raiz surgissem ramos. Daí, diagrama de árvores. Vou ampliar essa imagem aqui. Então, a gente tem a primeira letra A e essa primeira letra A, quando a gente começa a ramificar, vai se associar com quais letras? Com as demais, né? M, O, R. Então vai ficar A com M, A com O e A com R. E a gente vai construindo aí as possibilidades de combinação. E a terceira letra? Na terceira letra, o M se associa com O e com R. E na quarta letra fica fácil. Para a primeira linha, a gente só resta a letra R. E na próxima linha, quando a gente tem AMR, o que acontece? Sobra a letra O. Então, a quarta letra para essas duas primeiras linhas fica dessa forma. A primeira linha é o amor, a segunda linha é a MRO. Se pudesse ser lido, ANRO, talvez. Então, o anagrama ficaria dessa forma, amor e ANRO. Então, pela contagem, a gente já sabe que são 24 possibilidades. E essas daqui são as duas primeiras. Exercício. 2 minutos. Vocês pausam o vídeo e tentem fazer o quê? O próximo ramo, com a próxima letra. Então, pausou, cronometra 2 minutos e tenta fazer. Alguns vão levar mais tempo, outros vão levar menos tempo. E aí vocês podem, após escrever no diário de bordo aí, as possibilidades dos 2 próximos anagramas, vocês podem despausar e dar continuidade. É o que eu vou fazer agora. Olha lá. Então, para a letra O, como que a gente continua essas possibilidades, essas combinações? Então, se eu já tenho o A e o O selecionados, sobra o M e o R. Então, a gente começa a construir um anagrama com A, O, M e o outro anagrama com A, O, R. E, da mesma forma, o que sobra? Para quem
colocou lá na primeira linha o M, resta o R. E depois, quem colocou o R, resta o M, ficando dessa forma aqui. Então, a gente já tem as 4 letras do próximo anagrama, AOMR e AORM. Nesse caso, não tem uma leitura, pelo menos na língua portuguesa. Então, nós temos aí mnemônicos, combinação de letras que de repente, né, pode representar algo, pode representar alguma coisa. Então, os dois próximos anagramas são AOMR e AORM. Então, dos 24 possíveis, a gente tem aqui já 4. Então, com essa técnica, com esse método, a gente vai construindo a árvore de possibilidades. E no próximo slide, né, a gente já sabe que é o diagrama de árvores e vamos ver agora a árvore inteira. Então, a árvore inteira é essa. Então, para o ramo que começa com a letra A, nós temos lá o quê? 6 possibilidades. Para o M, para a letra M, para esse outro ramo, a gente tem mais 6 possibilidades. Para a letra O, mais 6. E para a letra R, mais 6. Então, 4 vezes 6, 24. Já sabíamos contar que todas as combinações dariam 24 possibilidades. E agora, ou 24 combinações. E na segurança da construção desses anagramas, a gente usa a técnica do diagrama de árvore e descobre aí todos os anagramas possíveis. Espero que tenha ficado claro e que isso tenha sido um acréscimo aí no aprendizado de vocês. E esse exercício lhe dá a segurança de fazer uma lista de todos os anagramas possíveis para essa hipótese da palavra amor, ou para esse exemplo da palavra amor. Aí, o que nós vimos na aula de hoje? Qual que é o resumo da aula de hoje? Vimos novamente o princípio fundamental de contagem, as possibilidades se multiplicam. Retomamos a questão da permutação simples, que é o n fatorial. Então, existe essa tecla na calculadora, como a gente já aprendeu. E o que acontece? O que ela faz? Se a gente coloca 4 fatorial, 4 exclamação, a tecla de exclamação lá na calculadora vai dar o 24. Se a gente colocar lá o 8 fatorial, vai dar aqueles 40.320. E assim por diante. Para cada quantidade, nós temos aí o princípio fundamental de contagem, as possibilidades se multiplicam e a gente chega no resultado total das combinações. E se aplica para quê? Para construção de códigos, né? A gente tem o código de telefonia, tem o código de emplacamento, tem código de funcionário, a gente tem um código de boleto bancário, e aí o que acontece? As possibilidades para quantidade de posições, elas são inúmeras aí. E há pouco tempo, o nosso sistema de placa, que tinha um total de 175 milhões de códigos, não foi o suficiente para a frota de veículos que o Brasil tem. Então, foi necessário acrescentar mais uma letra. Então, a gente substituiu um número por uma letra e aumentamos as possibilidades aí para a construção de códigos de emplacamento. E esse universo, né, de códigos de emplacamento, ele abraça todo o Mercosul, né, o Brasil e mais os países do Mercosul. E por último aqui, a gente conheceu o diagrama de árvores. Então, pela técnica do diagrama de árvores, a gente tem segurança na construção da lista, né, desses anagramas sem muita dificuldade. A gente tem o quê? A segurança de fazer essa lista corretamente. Existe uma técnica, a gente vai ramificando e aí a gente vai ter a certeza que nenhum dos códigos vai estar
em duplicidade e nenhum dos códigos estarão aí em quantidade maior além da conta. Então, a finalidade da aula de hoje é essa. Aproveitem para ver e rever, né? O fato de ser um vídeo, não fiquem acanhados, né? Que é normal que a gente veja e reveja, é normal que a gente leia e releia, e depois a gente vai exercitando. Não esqueçam daquela dica que a gente pode fazer um caderno de exercícios, e no caderno de exercícios a gente vai anotando só a comanda, e depois de 2, 3, uma semana, a gente refaz aquele exercício para verificar se a gente teve a lembrança correta da parte operacional. Mas espero que os significados estejam todos aí e que cada um de nós esteja construindo esses significados. Então a gente agradece aí a participação, o fato de vocês estarem vendo esse vídeo. Consideramos que é muito importante, né, vocês utilizarem essa mediação também. Aproveitem as aulas presenciais, mas vocês têm essa possibilidade. Existem outros canais que vocês podem estar visitando, fiquem à vontade. Como eu falei na aula anterior, no vídeo anterior, só para porcentagem são 18 possibilidades de abordagem que eu conheço. Então, cada professor, cada livro, cada forma interage com vocês de uma forma diferente na tentativa de proporcionar o aprendizado. E de repente pode ser que essa forma que eu acabei de utilizar hoje não seja suficiente e vocês devem estar aí acionando, né, o poder de pesquisa de vocês, o poder de interação de vocês, a busca de ajuda para que esse aprendizado ele fique significado na vida de vocês. Então é isso, não é? Um bom dia para vocês novamente, não importa o minuto do dia que vocês estejam vendo esse vídeo, e que vocês tenham aí uma boa semana, né? Até a próxima aula. Bye, bye.